8 séculos. 800 anos desde que o homem mais poderoso do mundo se sentou no trono vazio e ninguém foi capaz de impedi-lo. Reinos caíram, gerações desapareceram, piratas surgiram, lendas nasceram e morreram. Gold Roger conquistou os mares e foi sentenciado à morte. Rox the Shebeck desafiou os deuses e foi apagado da história. Durante 8 séculos, qualquer um que ousou contestar a soberania desse homem encontrou o mesmo destino que se repete agora. Monkey D. Luffy, o guerreiro da libertação, o novo deus do sol e a maior esperança dos últimos 800 anos, é destruído diante do rei do mundo. Ele morreria com o próximo ataque de Imu devido à habilidade especial de seu machado que pouca gente percebeu. Mas há um detalhe em Luffy que vai mudar nossa percepção dessa luta. Temos nesse capítulo revelado que o soberano é capaz de invocar as 19 armas juramentadas do trono vazio, as lâminas criadoras do mundo. Cada uma com uma habilidade única, mas aparentemente um segredo compartilhado. O que permite o seu funcionamento é o Maki, e só ele ativa o seu verdadeiro potencial. Isso esconde um mistério do século perdido. E se as 19 famílias fundadoras possuem suas relíquias lendárias, onde está a arma da família Nefertari? Ela ainda existe? Será que já vimos? E isso é só o começo do capítulo. Shanks explica muita coisa e fortalece o papel dos piratas do Roger na história com apenas uma frase brilhante. Chopper pode estar caminhando para sua missão mais importante em One Piece, se tornando uma chave para a salvação de Elbaf e para a revelação dos segredos do passado. Zoro está perto de receber uma nova espada, e Sanji despertar o Haki do Rei através de uma ideia plantada por Oda em 1998, há mais de 1000 capítulos. E no fim de tudo, o lendário Scopper Gaban se ergue para enfrentar o único homem que nenhum personagem conseguiu derrotar. E mesmo já tendo sido comparado ao próprio Gold Roger, nem ele irá. Mas só um encontro entre esses dois já é o suficiente para revelações bombásticas. A próxima morte de Elbaf, a aposta na nova geração e a última lição a ser ensinada para aqueles que de fato vão mudar o mundo. Um novo power-up que Luffy e Loki precisam aprender antes da guerra final. Tudo isso e muito mais nesse vídeo. Fala galera, chapéus de palha aqui, eu sou o Lipe e hoje eu vou trazer para vocês o review do incrível capítulo 1189 de One Piece. Cara, adorei esse capítulo, me diverti muito escrevendo e especulando sobre ele, então eu espero que você também curta esse vídeo, beleza? E claro, me ajuda muito deixando aquele like, se inscrevendo no canal se você não é inscrito e no mais, galera, é isso, vamos voar para essa análise que tem muita coisa interessante pra gente comentar. Simbora! O capítulo 1189 de One Piece começa com a violência do anterior. Neronemu continua seu avanço contra Luffy e crava seu corpo perfurado em uma árvore, um ataque cujas consequências vamos entender mais à frente. No mesmo instante, distante do campo de batalha, o Sop sente que alguma coisa aconteceu com seu capitão graças ao seu Haki da observação, que detalhe, a última vez usado de maneira canônica sem ser em filme foi no capítulo 758 lá em Dressrosa há 12 anos, onde o Sop brilha e se faz reconhecido como um deus. Então Oda demonstrar o atirador usando a habilidade nessa altura do arco não me parece gratuito, mas sim uma migalha, um lembrete, uma pequena esperança pra gente saber do que ele é capaz de fazer e acreditar que sim, o Usopp ainda vai realizar um feito histórico dentro de Elbaf. Nami demonstra confiança em seu capitão, já Jinbe reconhece o perigo do adversário, afinal ele derrotou o Loki apesar do Príncipe dos Gigantes de maneira bem cômica não reconhecer. E a única verdade conclusiva aqui é, o Haki do Luffy enfraqueceu drasticamente. Em paralelo a esses acontecimentos, o cubo de gelo que prendia a Gunko derreteu completamente. Brook está preocupado, pela primeira vez em mais de 60 anos, o peso de uma dúvida antiga volta a cair sobre seus ombros, acompanhado da possibilidade de finalmente desvendar segredos que ele preferiu trancar no baú mais profundo de suas memórias. Uma lembrança que tinha ficado em outra vida. Enquanto isso,
Usopp se opõe à ideia de libertar a Cavaleira de Deus, e com razão. Ela cometeu atrocidades contra as crianças de Elbaf e também derrotou diversos membros dos Chapéus de Palha. Libertá-la agora significa confiar em alguém que já provou ser uma das maiores ameaças que eles enfrentaram. Então imagina aqui comigo se a Gunko se vira contra eles e ainda ganha o fortalecimento de Imu através do Maki, que está influenciando o Sommers e o Killingham. Ela é muito perigosa. Eu entendo o medo do Usopp, mas eu confio no coração do Brook, por mais que ele não tenha coração. E aí, piadinha maravilhosa. Cruzando os céus em seus VAR, Hyrule e Gerd chegam no cenário com mais pressa do que razão, e pelo amor de Deus, como Eiichiro Oda gosta de fazer o bastardo do Harold se lascar, né? Já é a quinta vez só em Elbaf que ele se embanana todo e faz uma cagada conduzindo um barco. Tem que tirar a carteira de habilitação desse gigante porque ele é um perigo atrás do volante ou atrás do leme. Detalhe, ele conseguiu o feito maravilhoso de estacionar, ou melhor, simplesmente estourar os VAR na cara do seu irmão que está em estado crítico devido aos ferimentos causados pela criatura mais poderosa desse mundo. Eu achei muito One Piece, adorei, então vamos parabenizar o Hyrule pelo seu brilhantismo e pelo alívio cômico que ele gerou nesse momento. Gostei. Mas gostei mais ainda do Chopper se preocupando em salvar a Gerd e a sua bunda gigante, literalmente uma bunda gigante. Ela agradece ao médico e, como médica, parte para curar os ferimentos do Loki sem se importar com os seus. Lembrando que os dedos dela acabaram de ser arrancados e reimplantados. E isso tudo aqui é simples, mas muito legal por dois motivos. Primeiro, o Loki tem uma dificuldade gigantesca de receber carinho e atenção devido aos traumas de sua infância. A Ida, sua mãe verdadeira, sempre foi muito amorosa e ele nunca soube responder a esse afeto. Então quando a Gerd chega para cuidar dele, ele reage como quem não está acostumado a esse tipo de tratamento e assume a postura de tsundere, reclamando, perguntando por que ela tá ali, enfim. Ele gosta. Só para deixar claro, a Ida é uma mãe maravilhosa e a mãe biológica do Loki, a Estrid, foi culpada por praticamente todos esses traumas e comportamentos do príncipe. E outro motivo desse momento ser tão legal, né, é que essa é a segunda vez que a Gerd mostra carinho e preocupação pelo Loki depois que ele contou seu passado, o que começa a me fazer pensar que talvez Eiichiro Oda esteja montando um cenário em que ele e ela formam um belíssimo e gigantesco casal. Ele gosta. Descobrimos que a razão do Hyrule e sua amiga chegarem ali foi devido a ordens do ancião Yaru, que inclusive, como vai ficar mais claro com o decorrer do capítulo, entende que o homem que chegou a Elbaf é o rei do mundo. O Hyrule questiona seu irmão sobre o adversário e através da mesma fonte de informação que o Yaru, o Loki diz imaginar quem é esse homem, já pensando mais uma vez no soberano do planeta. Essas palavras nos levam novamente ao massacre e ao domínio completo de Imu sobre aquele que personifica a liberdade. A condição atual do Luffy é devastadora e tem muita influência do golpe que ele levou no capítulo anterior através da Voho, a espada do vazio que no momento atravessa seu peito. Atenção a isso. As palavras de Musama dão a entender que o Yonkou está imóvel porque essa lâmina tem a habilidade insana de absorver a energia vital de tudo ao seu redor. E aqui a gente tem um ponto fundamental para entender a atual condição do Luffy, que contra todas as expectativas, eu ouso dizer que é melhor do que aparenta. Não tô dizendo que tá boa, não tá horrível, sofreu ferimentos gravíssimos, danos críticos, o adversário à sua frente é muito superior, mas ele tá melhor do que parece, e tem um indicativo grande para isso. A frase do Imu indica que a Voho é capaz de imobilizar um adversário devido à sua capacidade de absorver energia vital da pessoa. E como recurso visual para provar que o Luffy, apesar de tudo, não está derrotado, o Oda faz questão de fazer algo muito diferente de todas as vezes que o garoto perde uma batalha. O Luffy continua transformado. A quinta marcha segue ativa. E a gente tem como precedentes as quedas do Luffy em que ele retorna imediatamente para sua forma base quando é derrotado. Então o que a gente vê agora é o oposto disso. A forma que inspira esperança nas pessoas é a mesma que agora, mesmo em um estado deplorável, serve como indicativo e desperta nossa confiança no Luffy. Ele está muito ferido, mas segue
em combate. Só que quantos ataques mais serão necessários para te matar? Através da sua auréola de Maqui, o Imu invoca uma nova lâmina que se assemelha muito à que cruza as terras de Elbaf. Inclusive, quero muito ver na versão oficial o símbolo presente no emblema dessa guarda, porque me lembrou vagamente a insígnia de Nika, o deus do sol, mas provavelmente não vai ser. Essa é a Fragarat, a espada do deus do mar, cuja habilidade se assemelha muito a Vorro, mas de uma maneira ainda mais destrutiva, ou pelo menos mais direcionado, como podemos ver nessa sequência de 2 painéis, onde ela destrói de imediato uma das árvores secas pela Vorro. E enquanto parte para o avanço, eu preciso dizer que eu acho maravilhosa a personalidade maligna, vilanesca de Imu-sama. Depois de controlar o combate e dominar completamente o corpo do Luffy, ele faz questão de somar dano psicológico ao físico, atacando a mente do adversário enquanto estraçalha o seu peito, relembrando simplesmente a maior tragédia de sua vida, mostrando que sabe muito bem quem ele é, mesmo o Luffy não fazendo ideia de quem está à sua frente. Vale lembrar que antes de colocar o Shebek no Domi Reverse, o Imu fez questão de criar uma vulnerabilidade psicológica no pirata através de suas palavras, mencionando seu filho e sua mulher. Então esse jogo mental absurdo é parte do arsenal de Imu-sama. Ele tem uma quantidade enorme de espadas, mas talvez nenhuma seja tão afiada quanto sua própria língua. E claro, é muito significativo que Imu, um homem cujo nome ao contrário é Umi, que significa mar em japonês, invoque uma arma nomeada de Deus do Mar, exatamente igual à divindade presente nos textos de Harley. Existe um segredo por trás dessa ideia e o final desse capítulo vai apresentar isso pra gente. Ah, e tem um detalhe importante. Engraçado como Imu fala do Ace como aquele cara que a marinha matou e quando vai se referir ao Sabo fica meio... É aquele garoto que tá fazendo fama nos revolucionários. Só esqueceu do detalhe que ele invadiu Marejo, adentrou no salão do trono vazio, descobriu sua existência, que era oculta há 800 anos, e meteu o pé depois de encarar Nerona Imu em sua forma suprema e os 5 Gorosei transformados em yokai. Eu acho que o Imu lembra mais do Sabo do que ele gostaria de dizer. E por falar em lembrança, o Rei do Mundo também comenta que o nome Monkey D. Luffy é detestável. E isso é muito curioso porque ele certamente está se referindo à presença do D ali, D de inimigos naturais dos deuses, como disse nosso querido Corazon. Mas ainda é possível que o Imu odeie tanto esse nome porque ele conheceu outros Monkey D há 800 anos, e quem sabe até Joy Boy poderia ser um deles. Agora, chegou a hora. Chegou a hora de seguirmos as palavras de Loki porque esse é o homem mencionado por Shanks há 14 anos. Voltamos brevemente ao flashback do Príncipe dos Gigantes, momentos após a morte do Rei Harold. Shanks pede cautela ao Loki que deseja vingar seu pai e admite que busca fazer o mesmo, mas é preciso cuidado. O Ruivo então revela que por trás do governo mundial há um ser que controla e manipula tudo das sombras. Esse é o Rei do Mundo. E é a partir desse discurso que no momento atual, Loki e Yaru entendem quem é o ser que se faz presente em Elbaf. Até porque na sequência, o Shanks faz questão de dizer que o poder desse rei supera qualquer tipo de compreensão, exatamente como Nerona Imu prova agora em Elbaf, ao derrotar, sem grandes dificuldades, os insanamente poderosos Luffy e Loki. E então ele diz que se fosse possível derrotar Imu-sama, alguém já o teria derrotado. Essas palavras são o gatilho que leva Shebek, seu ídolo, à mente de Loki. Então, o Ruivo conclui com peso: ainda não é hora de enfrentá-lo. Essa frase do Shanks é muito poderosa porque ela casa perfeitamente com o comentário do Roger sobre ele e seu bando terem chegado cedo demais a Laugh Tale. Também com a afirmação de Oden para Toki, dizendo que ela deveria viajar mais alguns anos para o futuro se quisesse chegar ao dia que ela aguardava há mais de 800 anos. Tudo reforça a ideia de que existe um momento certo, um momento destinado para a queda de Imu e para a mudança que esse mundo espera há tantos séculos: o amanhecer. O próprio texto de Harley indica que nessa nova era, algo de diferente vai acontecer e eles finalmente vão se encontrar.
existe uma profecia no universo de One Piece e eu simplesmente amaria se ela fosse baseada em algum tipo de acontecimento previsível, que, por exemplo, há 800 anos, com uma tecnologia muito avançada, os estudiosos da época conseguiam enxergar, prever que iria acontecer. Como hoje, por exemplo, a gente consegue prever eventos astronômicos que vão acontecer só daqui a séculos, como é o caso do retorno do cometa Halley-Bopp, previsto para o ano de 4385. Se Oda optar por algo assim, na minha cabeça vai se tratar de um alinhamento planetário, até pela temática clara que Oda criou com as armas ancestrais e os Gorosei representando planetas, além de Luffy como o Sol e Imu sendo o mundo. Eu acho que quando os planetas se alinharem, de maneira concreta e também pode ser metafórica, visto que o Luffy despertou recentemente como o Sol, por algum motivo vai ser esse o momento de enfrentar e derrotar o Rei do Mundo. E então, depois desse alinhamento, que consequentemente vai gerar um eclipse, colocando o mundo em escuridão, teremos finalmente o amanhecer. E aí que Musamá definitivamente cai, mas no presente ele se encontra em Elbaf. Loki diz que tentou alcançá-lo, mas foi impossível, só que agora é a oportunidade perfeita para eliminá-lo. A patetice do Hyrule escorre como tinta através das páginas e é substituída por uma expressão de verdadeira determinação. Se algum dia eu falei mal desse homem, eu não retiro o que eu disse porque eu provavelmente tive razões para isso, tá? Mas agora eu confio que de alguma forma, pelo Luffy, por seu pai e por Elbaf, o Hyrule terá uma participação fundamental para a expulsão de Musamá do seu país. Jinbe achou tudo bizarro. Nami questiona o papel dos Gorosei e o Ragnir tenta alertar sobre os perigos da Gunko, a qual o Brook contesta dizendo que entende a preocupação, mas que essa garota é como uma filha para ele, e de fato é. O Oda não trouxe o seu flashback à toa, e o Esquilo Martelo gigante fica muito confuso por motivos óbvios, É difícil de entender como um esqueleto com Black Power maluco é pai dessa menina com heterocromia, enfim, loucura. E então, do mais absoluto nada, Kagebanshin no Jutsu da Nico Robin convocando Chopper para a livraria, e aqui vale um comentário. Chopperino salvou a Gerd e recebeu elogios calorosos. Traduziu as palavras de Ragnir e permitiu esse momento maravilhoso. Agora é convocado para a biblioteca, provavelmente para conversar e traduzir diretamente as palavras de um personagem que promete ser um dos mais importantes do arco. Simplesmente a coruja Biblo, uma ave usuária de Akuma no Mi que está na região há vários séculos e tem potencial para simplesmente revelar segredos que datam desde antes do século perdido. A última menção a ela foi que tinha sumido, dando importância à sua ausência e ressaltando também a relevância de sua presença quando voltasse. Então é possível que eles a tenham encontrado, talvez ela esteja piando sem parar e eles queiram alguém para entender o que ela está falando. Então é isso, o Chopper é brabo, ele cura, ele salva, ele traduz, ele liberta, ele dá tapa que expurga os demônios do corpo das pessoas e anula completamente um exército gigante dito como o mais poderoso do mundo. Simplesmente Tony Chopper. Eu vou falar uma coisa pra vocês, hein? Recebendo o que merece, carinho e atenção. O live action fez muito bem pro personagem, o Oda lembrou dele e agora é esperar que só coisa boa vem pela frente. Mas não agora. Neronaimon invoca uma terceira arma, o Machado da Punição Celestial Xingqian. Ele parece ter a habilidade de conjurar fogo ou pelo menos de esquentar, visto que o solo perto de Imu está queimando com chamas normais e há uma onomatopeia indicando o superaquecimento de algo, como o objeto sendo consumido pelo calor, chiando. Ou seja, essa arma é muito poderosa. Um ataque dessa lâmina é infernal, ferve como fogo e poderia levar à morte do Luffy, que se encontra em um estado deplorável perante o soberano do mundo. Todo indicativo visual é de que o Luffy está derrotado. Uma expressão que traduz desespero, o corpo destruído, o olhar branco sem vida, mas ainda assim a sua forma nica que sempre inspirou esperança continua sendo um eixo para a gente depositar nossa fé e acreditar que ali, nesse corpo quase vazio, ainda há forças para lutar, tal como no momento suas asas fazem.
No porto próximo à Vila Oeste, Roronoa mostra que não tem tempo a perder com Sommers e desfere no Cavaleiro de Deus um dos seus golpes mais poderosos, o mesmo que usou para derrotar o King na Guerra de Onigashima. Santoryu estilo Rei do Inferno, Ipyaku Sanjou Hiryu Jiguko. Mas a investida é defendida com certa tranquilidade pelo seu adversário ao empunhar a espada da ira. Ainda mais surpreendente é o Sommers conseguir se sobressair ao avanço do Zoro e ser superior nesse choque entre os dois, lançando o espadachim para longe. Isso é muito insano, porque o Zoro é muito mais forte que o Sommers. Ele trocou golpes equilibrados com o Gorosei, só que o fortalecimento que o Imu confere aos seus vassalos com o Maki é simplesmente insano. É uma melhoria absurda em todos os seus atributos, então até mesmo o que a gente viu dos Gorosei em Egghead tá longe de ser o poder máximo que eles são capazes de alcançar. Na presença do Rei do Mundo, eles são estratosfericamente mais fortes, o que mostra o quão absurdo é o nível do governo mundial. Imagina se cada Cavaleiro de Deus, e são pelo menos 8 que têm o contrato mais profundo com Imu-sama, conseguem fazer frente a Roronoa e Sanji. Imagina então os Gorosei nessa forma amaldiçoada pelo Maki de Imu. É insano demais, assim como as informações que o Sommers vai trazer pra gente. Descobrimos que as armas usadas por Imu-sama são as 19 lâminas juramentadas que fundamentaram a criação do mundo, e hoje se fazem presentes ao pé do trono vazio. Através do Maki, a sua energia maligna, o Imu restaurou essas relíquias e conseguiu usá-las com um poder muito ampliado. Isso é muito absurdo, porque como a gente pode ver, elas parecem armas normais no salão real, mas quando empunhadas e revestidas pelo Maki, elas se transformam em algo muito além do comum. É como se a energia amaldiçoada do Imu fosse uma chave capaz de ativar as habilidades especiais das lâminas. Vale até questionar a tecnologia dessas espadas. Dependendo de quão antigas são essas lâminas e como elas foram feitas, pode ser que, se revestidas pelo Haki, elas ativem algum tipo de habilidade especial. Vai saber se o Maki não é o combustível para a ativação de alguma tecnologia antiga que eles usavam para forjar, por exemplo, espadas ancestrais. Então essas lâminas aí têm como se fossem de fato um poder especial, é só colocar uma pilha nela, e no caso esse seria o Maki. Eu sei que pode soar absurdo, só que o que o Imu tá fazendo com elas parece muito magia, mas o que a gente chama de magia hoje pode ser apenas uma tecnologia esquecida há muito tempo. Tecnologia essa que no caso foi apagada da história, e o Imu pode muito bem, conhecendo tudo que conhece, ter o monopólio dessa tecnologia. Outro detalhe incrível que eu percebi relendo capítulos anteriores e levantando comparações é que todas as vezes que vimos o trono vazio, o Oda sempre fez questão de manter exatamente as mesmas espadas nas mesmas posições, independente da perspectiva. Ou seja, ele toma muito cuidado para desenhar todas elas em seus devidos lugares, fincadas sob o trono, cada uma sendo única. Você já tinha percebido que há dois machados ali? Que a espada do Sommers é provavelmente essa? As formas são muito semelhantes, mas o design é alterado provavelmente devido à influência do Maki e até a própria habilidade do usuário, visto que a Gram, a espada da ira, é revestida por espinhos, poder que deriva do próprio Sommers. Inclusive, se a gente prestar bastante atenção, a gente vai notar que uma das espadas ali no trono vazio se assemelha muito a uma katana utilizada pelo próprio Zoro. Então será que ele pode acabar ficando com uma das espadas lendárias do passado? E para facilitar o entendimento, aqui vai a lista completa de todas as armas lendárias reveladas até agora. Nêmesis, a espada da punição divina. Stigma, a espada do demônio vingativo. Gram, a espada da ira, a arma ancestral da família Shefar. Voru, a espada do vazio. Fragarat, a espada do deus do mar. Xing-chan, o machado da punição celestial. Longinus, a lança da vida sagrada da família Himoshifu, que é uma escolha genial do Oda, como eu vou falar mais pra frente. E por fim, temos duas mencionadas, mas que até então não foram reveladas. A Muramasa, a lâmina que carrega o nome do lendário ferreiro japonês Sengoku Muramasa, cujas criações eram ditas como amaldiçoadas, e então temos a Toru,
a Espada do Caos. Ainda faltam algumas a serem reveladas, mas já temos ideias interessantes sobre o assunto. Se todos os 19 reinos tinham uma espada especial, é justo assumir que Alabasta ainda tenha uma arma lendária que data desde antes do século perdido. Fiquei pensando e cheguei a 2 pensamentos. O primeiro é o seguinte: lembra daquele cordão estranhíssimo com lâminas bizarras que a Vivi usava enquanto estava disfarçada de Miss Wednesday? Pois é, eu espero que a arma lendária de Alabasta não seja essa porcaria. O segundo é: e se a grande arma de Alabasta fosse na verdade Pluton? Os registros mais antigos dessa arma são do país desértico, mas eu não sei se uma coisa teria tanto a ver com a outra, visto que Pluton é um navio de guerra e a gente tá falando possivelmente de uma lâmina. De todas as formas, é legal pensar que agora, temos um novo segredo, um novo mistério em Alabasta, uma relíquia antiga que pode ser uma lâmina extremamente poderosa. Como a gente está falando de um país mais desértico, eu acho que combinaria muito aí se fosse, por exemplo, uma cimitarra nesse estilo. E já que cada família de dragão celestial tem a sua lâmina especial, os Nerona também têm. Se eu tivesse que dar um palpite, eu diria que a espada original deles é a Estigma, visto que ela é a única que o Imu não invoca através da sua auréola de Maqui, mas sim com um simples gesto de mão. Também leva em consideração que os kanjis usados para escrever o nome da espada significam demônio vingativo. Imu tem a aparência de um demônio e também tem todo o perfil de ser alguém bem vingativo. Para concluir esse tópico, imagino que muita gente vai pensar na Yoru do Mihawk como uma possível lâmina relacionada a essas, mas de todas as conexões que eu encontrei aqui, eu acho que nenhuma grita tanto, então eu prefiro levantar outro questionamento no momento. Se toda a família de Tenryubito tem sua espada lendária, será que a Griffon e a Cerberus são as do clã Figarland? É estranho porque seriam 2 e não uma, e também não estariam ali no trono vazio. Mas imagina só se os sabres de Shanks e Shamrock conseguissem ser bufados com a energia de Imu-sama. Seria simplesmente insano. Enquanto Zoro enfrenta Sommers, Sanji encara o Killingham com a Longinus, a lança da vida sagrada. O mesmo nome do soldado romano que perfurou Jesus com uma lança enquanto ele estava crucificado. E aqui o Oda foi gênio. Além de colocar um quadrúpede para usar uma lança, que é uma arma muito mais associada ao combate em uma montaria do que uma espada, ela conversa diretamente com o Sanji. Eu disse isso no meu último review e precisa ser reforçado. No capítulo 66, tal como Germa 66, o Zeff fala o seguinte para o Sanji: até mesmo um homem repleto de armas poderosas pode ser atravessado pela lança da determinação cega. E isso conversa muito com o cenário que a gente está vendo agora. E o cozinheiro continua: mas eu conheço um tolo que está enferrujando sua própria lança. É o Zeff falando exatamente sobre a autodepreciação que o Sanji sente por si, tal como Scopper Gaban menciona mais de 1100 capítulos depois. Então, o que o Sanji precisa fazer nesse momento? Superar esse obstáculo psicológico. Lidar com essa questão que o Zeff fala desde o início da obra, para agora finalmente despertar o Haki do Rei, se coroando como uma lança afiada capaz de superar a mais poderosa do mundo. Eiichiro Oda vai assinar a escrita do personagem em combate como uma lâmina ainda mais afiada do que a lendária Longinus, a lança que possivelmente é a mais forte de todas. O Sanji vai deixar de ser só uma lança enferrujada, derrotando provavelmente aquele que é um 2, se não o melhor lanceiro desse universo, tirando Imu-sama, claro. Eu acho isso absoluto cinema, o Oda resgatar elementos lá de trás, trazer mais importância com o Gaban, reacender o simbolismo da lança e amarrar tudo isso com o despertar do Haki do Rei, que é consequência de superar os obstáculos psicológicos no personagem. Meu irmão, isso pra mim é brilhante, brilhante, maravilhoso. E para concluir o brilhantismo, seguimos pro final do capítulo. Nerona Imu prepara para matar o Luffy do Chapéu de Palha. Considere isso uma honra. Morrer pelas mesmas armas que criaram esse mundo. Quando a lâmina desce para ceifar a vida do sol, uma luz de esperança surge interceptando a sombra da morte. Tal como o Rei das Trevas surgiu para afastar a luz do perigo. Diante do Rei do Mundo,
ergue-se a mão esquerda do rei dos piratas. Pelo amor de Deus, Scopper Gaban já disse, é meu pai, amo desde sempre, é impossível virar essa página e não ficar arrepiado, cara. E assim, não é nem pelo momento, não é só pelo momento, mas também pela promessa que ele traz. O primeiro ponto é alarmante, porque sim, o Gaban é um personagem praticamente perfeito para morrer. Um homem da velha geração, que conhece os segredos da história e está disposto a se sacrificar pelo bem do mundo. Ele sempre esteve esperando a hora certa, e por mais que ele seja incrível, não dá para levantar comparação contra Mu-sama. Mas eu acho que nesse confronto ele tem uma vantagem interessante que pode servir de lição para Luffy e Loki. O refinamento do Haki do Conquistador, que provavelmente supera o do Príncipe dos Gigantes e também do Yonkou. Explico, eu não estou falando de volume, estou falando de técnica, refinamento. Tal como os Cavaleiros de Deus precisam ser derrotados por usuários de Haki do Rei, é possível que um tipo específico do Haoshoku, um power-up no caso, precise ser utilizado para equiparar um pouco mais a luta. E quem melhor do que Scopper Gaban para mostrar isso pro Loki e pro Luffy na prática. E até mais fantástico do que isso, o braço esquerdo do Roger é provavelmente o primeiro homem em 800 anos que sabe a verdadeira história do mundo e encara a verdadeira forma de Mu-sama olho no olho. Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm ideia do que a gente pode ter de diálogo no próximo capítulo? Absurdo como essa reta final de Elbaf é só capítulo insano atrás de capítulo insano com a promessa do próximo sempre ser melhor. Revelações sobre a verdade do mundo, dicas sobre o que Roger viu em Laugh Tale, pistas sobre o que aconteceu no século perdido. É muita possibilidade insana e é por isso que eu termino esse capítulo com um sorriso no rosto, apesar dessa sensação de que um dos personagens que eu mais gosto muito provavelmente vai nos deixar. Eu acho que esse sentimento vai depender muito do papel do Gaban nessa reta final, mas eu acredito que se for para morrer, o braço esquerdo do Roger vai ter uma morte à altura da lenda que ele é. No mais, eu achei muito maneiro como Oda fez uma página dupla praticamente dividida em 3 espaços de peso semelhantes. Zoro vs Sommers, Sanji vs Killingham e Scopper Gaban contra Nerona e Mu. Por esse momento, parece que os confrontos de Elbaf estão estabelecidos. E para concluir, curiosamente, o Rayleigh salva os Mugiwaras próximo à Árvore da Luz Solar Eva, e o Gaban salva os Mugiwaras próximo à Árvore Adão. Seria mera coincidência ou Oda gênio? Meus queridos, esse foi o vídeo, eu espero de verdade que você tenha gostado dele tanto quanto eu gostei de escrever e produzir isso aqui pra vocês, tá? Cara, tô achando essa reta final, desde a aparência ali de Mu-sama muito empolgante, é porrada atrás de porrada, tá escalonando num nível muito interessante e agora parece que a gente vai ter esses confrontos finais, né? Sanji contra Killingham é garantido, Zoro contra Sommers também, e agora? Como vai ser a performance de Scopper Gaban contra o Rei do Mundo? Alguém que ele, inclusive, o braço esquerdo de Roger, sabe muitos segredos. Então é isso, meus queridos, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal também se ainda não é inscrito e a gente se vê sem sombra de dúvidas num próximo, tá? Deixa o comentário, o que você achou do capítulo, o que você pensou sobre, como você se sentiu com a aparição do Gaban, fala tudo pra mim que eu adoro ler, beleza? Então é isso, tamo junto, beijo no coração de vocês e a gente se vê sem sombra de dúvidas num próximo vídeo. É isso, galera, valeu!